Filipenses, capítulo 2. Vamos lá, Efésios, Filemão, Filipenses, capítulo 2, verso 9 a 11. Diz assim, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yahushua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Yahushua Hamashiach é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Repetindo. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Deus exaltou quem? Deus exaltou seu Filho, o Messias, tá? O Cordeiro. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Yahushua se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, se dobre todo o joelho, se prostre, ok? Se prostre. Tá? Porque é devido. É porque ele tem méritos para isso. Para que se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Yahushua Hamashiach, né, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá? Então, ou seja, quando diz que toda a língua confesse que Yahushua Hamashiach é o Senhor, aí que está o problema. Tá? Senhor não é um nome, uma identidade. Deus não se chama Senhor, tá? Porque está traduzido errado lá nos profetas, que eles chamam de Antigo Testamento. A Bíblia dos caras está totalmente adulterado. Certo? Aí que está o motivo da confusão. Tá? Lá, o original da Bíblia está um nome próprio. Yahuwah, o Senhor dos Exércitos. Baruch Hashem, bendito seja o seu nome. Yahuwah, ponto. Não está escrito Senhor lá. Okay? Esse é que é o problema. Certo? Então, Senhor é um título honorífico, o qual o Messias é o digno detentor desse título, né? Porque ele tem méritos. Ponto. Ok? Então, aí muita gente já viu, não, toda língua, todo joelho se dobre e confesse que Jesus é Deus. Não, isso não está escrito em lugar nenhum, meu amigo, da Bíblia. Está dizendo que o Messias é Senhor. Ok? Que é um título que lhe é merecido, porque ele tem méritos. E todo joelho vai se prostrar e vai confessar isso para a glória de quem? De Deus Pai. Porque Deus Pai que projetou todo esse trabalho de salvação da humanidade. Tá? Foi Deus Pai que enviou seu Filho unigênito para fazer esse trabalho. O plano foi todo dele. E o Filho unigênito foi obediente. Tá? Como está aqui, sendo obediente até a morte, e morte no madeiro. Verso 8. Então você não obedece, quando você obedece quem tem uma patente mais alta que você, meu amigo. O coronel, ele não obedece o outro coronel igual a ele, porque os dois são coronéis. O coronel obedece ao general, que é uma patente mais alta. Isso parece até óbvio. Então o Messias obedece ao seu pai, que é o Deus Criador. Ok? Ponto. Tá? Então esse é o problema, porque os caras, quando está escrito aqui, toda língua confessa que Yahushua Hamashiach é o Senhor, eles entendem que Senhor é o nome de Deus, porque a Bíblia deles está traduzida errado. Aí, meu amigo, é o fim da linha, entendeu, cara? Esse aqui é o problema das confusões, tá? Então é isso, tá? Explicando o ocorrido, né, das coisas, tá? Então vamos continuar aqui, retomando ao livro do Apocalipse 22, vamos aqui o verso 10, tá? O anjo falou ainda: não guarde em segredo as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Muita atenção. O anjo falou ainda: não guarde em segredo as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Então, meus amigos, o livro do Apocalipse não é um livro para ficar em segredo. Tá? Não, é um livro que tem que ser divulgado, amplamente divulgado. Okay?
para as pessoas conhecerem a verdade, o que está acontecendo. O discurso da mídia, tudo mentira. Tá? Esses caras da mídia, tudo vendido por Satanás, para a nova ordem mundial. Tá? Que não estão aí para informar o povo, estão aí para enganar e controlar o povo. Tá? Essa é a realidade. Tá? As pessoas precisam conhecer a palavra. Também não adianta conhecer Apocalipse, né? A ver novela da Record, não adianta. Aí você não aprende nada. Você aprende tudo errado, que é melhor você nem saber do que saber errado. Tá? Mas enfim, a gente precisa fazer um estudo sério em cima desse livro aqui. É interessante um detalhe aqui, ó. Ele está dizendo: não guarde em segredo as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Ou seja, o tempo é agora. O conteúdo desse livro é urgente e precisa ser conhecido e divulgado. Tá? E o tempo de obter o esclarecimento correto desse livro é agora. Okay? Porque tem a ver com salvação. Tá? Quem não conhecer esse livro aqui vai ser enganado pelo discurso da mídia, da política, e vai aderir à marca da besta, a servir a imagem da besta, e vai perder a salvação. Okay? Então vamos lá para a gente entender melhor. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Deixa eu ver aqui. Ezequiel. Daniel capítulo 12. Que é o último capítulo de Daniel. Capítulo 12, verso 4 e verso 9. Ó, diz assim, ó. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Repetindo. Tu, Daniel, fecha as palavras desse livro, sela as palavras desse livro até o tempo do fim. Né? Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. O tempo do fim é agora. Né? É o tempo que nós estamos adentrando. Né? O que Daniel diz aqui? Muitos correrão de uma parte para outra. Veja como... No tempo do profeta Daniel, a viagem era a cavalo ou a navio. No tempo depois que o Messias veio à Terra, 2000 anos atrás, a viagem era a cavalo e de navio. Na Revolução Francesa, 1700 anos depois do Messias, 1789 anos, há 200 e poucos anos atrás, só a viagem era de cavalo e a navio. Agora, vê hoje no século 21, como que é a viagem? Avião supersônico, avião a jato, trem, veículo autopropulsão, motor a combustão, né? E por aí vai. Jatinho, né? Helicóptero. Então, ou seja, como que as pessoas vão de uma parte a outra? Viajam, correrão de uma parte a outra de forma muito mais eficiente, né? Cruzam o mundo de avião, né? Como que é hoje, no tempo do fim. E a ciência se multiplicará, realmente, a ciência se multiplicará. Como que era no tempo de Daniel a comunicação através de carta? Como que era no tempo do Messias a comunicação através de carta? Na Revolução Francesa, 200 e poucos anos atrás, como que era a comunicação através de carta? E hoje, como que é a comunicação? No século 21. Você está com o celular aqui, o WhatsApp, você manda uma mensagem que instantaneamente a mensagem chega lá na China, do outro lado do mundo. Então percebam como que a ciência se multiplicou nesse sentido, né? Como que era a guerra no tempo do profeta Daniel? Espada e flecha e cavalo. No tempo do Messias, a mesma coisa. Na Revolução Francesa já tinha pólvora, eu acho. Já tinha pólvora, já melhorou um pouquinho. Mas era cavalo, né? Era bem arcaico ainda. E hoje, como que é a guerra? Bomba atômica, arma psicotrônica, bomba bioelétrica, bomba de hidrogênio. Você vê que como que a ciência multiplicou nesse sentido. E por aí vai, né, meus amigos? Eu não preciso falar que o tempo do fim é agora, né? Estamos adentrando no tempo do fim. Então, só que naquela época, Daniel foi orientado a fechar, selar as profecias desse livro. O livro de Daniel é um livro profético. Por exemplo, Daniel 2, Daniel 7, tem tudo a ver com a questão do último império da besta, do retorno do Messias. Daniel 7 também fala disso, né? Tem a ver Daniel 9 com a questão do Messias das 70 semanas. É um livro profético, né? É um livro cujo cumprimento, inclusive desse capítulo 12, é só no final mesmo, no final dos tempos,
né? É um livro profético extraordinário. Só que aqui foi dito o Daniel selar as palavras da profecia desse livro, porque não era o tempo, há 2.600 anos atrás, não era o tempo de as pessoas terem o conhecimento das coisas, né? O esclarecimento das coisas. Não era aquele tempo, mas o tempo é agora, né? Por isso que aqui, Daniel 12, verso 4, ele está dizendo, Daniel sela as palavras da profecia desse livro. Sela, não era o tempo ainda das pessoas terem o conhecimento da coisa, esclarecimento. Agora não, nem no Apocalipse 22, verso 10, o que o anjo está dizendo? Não guarde em segredo as palavras da profecia desse livro. Ao contrário, não cele isso, porque agora é o momento das pessoas terem conhecimento disso. Entendeu a diferença? E verso 9, Daniel. E ele disse, o anjo, né, falando com Daniel, vai Daniel, que essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Até agora. Que agora que a gente tem o esclarecimento de todas as profecias de Daniel e do próprio livro do Apocalipse. Okay? E sobretudo com as fontes de pesquisa, né, que a gente pode usar. As fontes de pesquisa e o recurso que a gente tem agora, cara, que a gente tem tudo para poder conhecer. E não tem desculpa para não conhecer essas profecias. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 10, verso 4 também é interessante. Que Apocalipse capítulo 10, para quem não sabe, diz respeito à reforma protestante, tá? Que aconteceu a partir do ano 1500. Tá? E é também muito interessante. Apocalipse 10, verso 4 diz assim, ó, e sendo ouvidos dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. E sendo ouvidos dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Certo? Então, foi dito ao apóstolo João, sela as palavras que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Okay? Por quê? Esse Apocalipse 10, como disse, é reforma protestante, tem muita coisa boa, a Bíblia, cada um ter a sua Bíblia particular na sua língua, foi uma revolução muito importante. Tá? Então muita coisa se ajeitou ali na reforma protestante, mas tem coisa que não era o momento ainda de ser sabido. Okay? Não era o momento, é mais para frente. Tá? Mais para frente. Então quando ele manda selar, é porque esse não é o momento de dar o esclarecimento. Então muitas coisas, a reforma protestante não foi completa, né, e não foi perfeita. Muita coisa ainda a gente precisa melhorar daquilo ainda, que não pode ficar estagnado naquilo. Muita coisa a gente tem que melhorar. Tá? Então tem coisa que é só no tempo mesmo do fim mesmo que vai ser esclarecido. Né? Depois do retorno do Messias e por aí vai. Tá? Só que aqui no Apocalipse 22, verso 10, a orientação é: não guarde em segredo as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Né? Essa é a orientação que é dada. Continuando aqui, Apocalipse 22, verso 11. O injusto que continue com a sua injustiça, o sujo que continue com as suas sujeiras, o justo pratique ainda a justiça, o santo continue a se santificar. Repetindo, o injusto que continue com a sua injustiça, o sujo que continue com as suas sujeiras, o justo pratique ainda a justiça, o santo continue a se santificar. Tá? É interessante, vamos voltar lá no livro do Daniel, né? Interessante. Daniel capítulo 12, verso 10, diz assim, ó, muitos serão purificados e alvejados ou embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aqui o profeta Daniel está falando do tempo do fim, né, que é o tempo que nós estamos adentrando. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Esses são os justos. Mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então só os sábios espiritualmente que vão entender os acontecimentos
né, e entender as escrituras. Os ímpios vão continuar sendo ímpios, tá? E por isso que eles vão para o lago de fogo. Ponto. Mas aí o que é interessante é que muita gente questiona por que Deus permite o mal, né? Por que o ímpio continua sendo ímpio, mesmo que você tenha uma Bíblia que você baixa de graça no celular, no aplicativo, de graça, né? Tão simples, né? Mas o ímpio continua sendo ímpio. Por que isso? Né? A resposta, e por que Deus permite isso? Né? A resposta está em Romanos, capítulo 9, Romanos, capítulo 9, verso 22 a 23, né? Diz assim, ó, e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Então, veja bem, todas as coisas, tudo funciona para a revelação da glória de Yahweh, do Deus, o Altíssimo. Okay? Então, ele é o personagem principal. Tá? E ele determinou que o Messias, o filho dele, tem que ser o protagonista. E é o protagonista. Agora, entendeu? Então, mas devido à cultura herética, humanística que nós temos, a gente acha que Deus tem que servir a gente e fazer o que a gente quiser. Né? Senão você não acredita. Mas não é assim, meu amigo. Quem manda na fazenda é o dono da fazenda. O herdeiro da fazenda é o filho do dono. Você que é um carrapato não manda em absolutamente nada. Você está vivo por um favor do dono da fazenda. Basicamente é assim, ok? Então é assim que a coisa funciona. Então, se tem sofrimento, se tem assassinato, se tem morte, o Eterno na ressurreição vai dar a vida eterna para quem for digno de ter a vida eterna. Aí, esses que alcançarem a vida eterna, né, que vão ter suas lágrimas enxugadas e que não vão ter mais tristeza ou nada disso, eles vão ver como que Deus é bom, é justo e é misericordioso e amoroso. Tá? Então esses são os vasos da misericórdia. E aqueles que estão procedendo ímpio e continuam sendo ímpio, Deus tolera eles com muita paciência, mas eles têm uma utilidade. Inclusive o próprio Satanás tem utilidade, né? Ou você acha que Deus não sabia que Satanás ia se revoltar? Mas é aí que está. Porque quando Deus fizer a ressurreição, o julgamento, julgar todo mundo, Satanás e os ímpios vão ser condenados e jogados no lago de fogo. Aí todo mundo vai ver quanto que Deus é poderoso, o poder, a ira e a justiça do Eterno para penalizar esses vasos de ira, esses ímpios, entendeu? E tudo isso culmina, né, na revelação da glória de Deus, porque Ele é o personagem principal. Ok? Então, imagine o filme tem um drama, tem um início, tem um drama, tem um vilão, tem toda aquela trama, e os mocinhos passam sufoco para no final ter, como diz lá, o final feliz, entendeu? E o vilão se dando mal. Aí é assim que a coisa funciona. Então a gente tem que ter fé e passar por todas as coisas com paciência e com fé, entendeu? Então é isso. Por que o ímpio procede impiamente? Repetindo aqui, ó. E que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, os ímpios, preparados para a perdição. Entendeu? É isso, que eles estão reservados para a ira, certo? Esse aqui é o ponto. Então é isso, né? Então quando ele diz aqui, ó, que, retomando aqui Apocalipse 22, verso 11, o justo que continue com a injustiça. Né? O justo que continue com a injustiça. Então, o injusto, que continue com a injustiça. Então, o injusto, ele vai continuar fazendo injustiça e ele não vai se converter e vai morrer fazendo a injustiça. O desgramado, literalmente o desgraçado, né? Não vai se converter, mas esse daí está preparado para a ira, punição, julgamento, ira do Altíssimo, vai para o lago de fogo, ok? Já ao contrário, ó, o justo que pratica a justiça. O justo vai continuar praticando a justiça. Mesmo que tenha tribulação, que tenha tudo, ele vai continuar perseverando na justiça. Isso até o tempo do fim, entendeu?
Então, veja bem que aquela velha história, né, como muitos crentes dizem, não, Deus não conhece o tempo da ignorância. Meu amigo, se Deus não conhece o tempo da ignorância, então esses injustos aqui vão para o céu. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Aquilo ali tem um contexto. Enquanto os gregos não tinham oportunidade de conhecer o Evangelho, de conhecer o Deus verdadeiro, porque só Israel era o povo escolhido, né? Então ainda tinha uma, entre aspas, desculpa para os gregos praticarem a idolatria, porque eles não tinham oportunidade de conhecer a verdade. Mas a partir do momento que o Evangelho chegou para eles, eles já não tinham uma desculpa. Então a mesma coisa é hoje. Hoje no Brasil ninguém pode dizer que é ignorante em relação às coisas de Deus, porque todo mundo tem ampla oportunidade de conhecer a verdade, cara. Você baixa a Bíblia no aplicativo aqui de graça, automaticamente no celular. Então essa gente não pode alegar ignorância, né? Então vamos evitar tirar as coisas do contexto, né? Só um índio que mora lá, que nunca viu um homem branco lá no interior da Amazônia, esse aí, coitado, não teve oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Agora, esse cara aí, vagabundo, traficante, esse cara não se converte porque é vagabundo mesmo. Essa é a realidade, sinceramente. Então é isso. Então o injusto vai continuar fazendo injustiça até morrer, tá? Então é isso. Continuando aqui, verso 12. Verso 12. Eis que venho em breve. Mais uma vez. Tá repetindo aqui, ó. Eu estou repetindo aqui. Eis que vem em breve, comigo trago o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Isso aí depende da tradução, porque algumas traduções é para retribuir cada um conforme as suas obras. Eis que venho em breve e comigo trago o salário para retribuir cada um com o seu trabalho. Quando diz que eis que vem em breve, é quem que está falando? É o Pai, Yahweh. Tá? E repetindo o conceito, ele vem com a sua glória, né, através de seu Filho, o Messias, e dos santos anjos, tá? Que o Eterno, ninguém viu ao Eterno, tá? Quando diz que Moisés viu a glória dele, Ezequiel viu a glória dele, agora o Eterno ninguém viu, tá? Ele habita na luz inacessível, nenhum homem viu nem pode ver. O próprio Paulo falou, João Batista também falou, João capítulo 1 verso 18, ninguém nunca viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer, tá? Por causa das obras e das virtudes. Mas enfim, continuando aqui, eis que vem em breve, comigo trago salário para retribuir cada um conforme o seu trabalho, ou conforme as suas obras. É interessante a gente entender o seguinte, retribuir cada um conforme as suas obras. Como que funciona isso, né? Se a salvação não é pelas obras, salvação é pela fé, como é que funciona esse retribuir cada um segundo as suas obras? Veja bem, vamos lá em Tiago capítulo 2, verso 26, para a gente entender melhor esse conceito. Tiago capítulo 2, o verso é o 26, para a gente entender e desfazer as confusões. Diz assim, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta, né? Assim também a fé sem obras é morta. Então, ou seja, a salvação ela vem pela fé, que não depende do seu mérito, não depende de obra sua. E se fosse assim, não haveria necessidade do Messias, né, ser o Cordeiro de Deus e se sacrificar, certo? Que a salvação vem pela fé. Então os méritos são todos do Messias. Ponto. Mérito só tem ele, mas ninguém tem mérito de nada. Somos todos pecadores. Então a salvação vem pela fé. Só que veja bem, a gente precisa entender o seguinte, a árvore boa, ela produz bons frutos. Certo? Então veja que os frutos são uma consequência da árvore estar boa e saudável. Não são a causa da árvore estar boa e saudável, certo? Então a árvore, imagina uma árvore que está morrendo.
a árvore está morrendo, as folhas estão caindo, fruta é tudo podre, a árvore vai morrer. Então é necessário uma ação externa de alguém. Imagine lá, vamos colocar assim vulgarmente, um jardineiro, que ele tem que ir podar a árvore, colocar o remédio, colocar o adubo, regar direitinho para a árvore recuperar a sua saúde, certo? Então, uma vez que a árvore recuperou a sua saúde, a consequência da árvore estar saudável é gerar os bons frutos, né? Porque se a árvore, ela até parece que está boa, mas se ela não está dando frutos, é porque ela não está boa. Você não concorda comigo? A árvore boa, a consequência é dar bons frutos. Então, na fé é a mesma coisa, né? Porque na fé, a fé é um dom que vem do alto, e todo dom que vem do alto vem do Pai das luzes, né? Que vem do eterno. Só que a consequência dessa fé salvífica, não adianta você ter fé em qualquer coisa, não adianta você ter fé na macumba, não adianta nada, entendeu? Não adianta nada. Fé salvífica gera por consequência as boas obras, né? Que é o que? A obediência aos mandamentos do eterno. Então as obras são uma consequência de quem está na fé salvífica, ou seja, os bons frutos são uma consequência da árvore estar saudável. É assim que a coisa funciona. Então as boas obras, obras da fé, né, são uma consequência da fé, entendeu? São uma consequência. Então você não ganha a salvação pelas obras, você ganha a salvação pela fé. No entanto, você desenvolve a salvação com boas obras, né? Vou citar um outro exemplo. Imagine um jogo de futebol, né? Nós temos um time dos pecadores e o nosso inimigo, entendeu? O inimigo, né, o time adversário, que é o pecado e a morte, é muito mais forte do que nós. Ou seja, não temos chance alguma de vencer essa partida. Porém, o dono do time, que é o dono do estádio, que é o dono de tudo, ele manda o filho dele para jogar com a gente. O filho dele é o camisa 10, o Messias. E ele entra no nosso time de pecadores, né, e ele pega a bola, né, ele dribla os 10 jogadores do time adversário, dribla o goleiro, entra com bola e tudo. Resultado, 1-0, né? Ele defende, ele ataca, ele faz tudo. Resultado, ganhamos de 1-0. Ou seja, todo mundo é campeão. Todos nós somos campeões. Vamos entrar somos campeões, né? Somos salvos, né? Mas você não concorda comigo? Nós só fomos salvos porque o dono, né, o dono do time, o dono do estádio, ele mandou o filho dele, o Messias, camisa 10, para jogar com a gente. Porque o Messias fez tudo. Pegou a bola, driblou todo mundo e entrou com bola e tudo. É gol, é campeão. Você concorda que nós somos campeões, ou seja, salvo, graças ao nosso camisa 10, que é o Messias? O mérito é todo dele, cara. Ele que fez o gol, ele que fez tudo. Beleza. Só que, porém, há um detalhe. Aí chega o momento do galardão. Chega o momento de dividir a premiação, o bicho, entre os jogadores, né? O Messias merecia ganhar o bicho todo, porque ele que fez tudo. Mas ele, como é muito bom, vai compartilhar com os demais jogadores, que no caso são pecadores, a premiação, né? O galardão. E ele resolve que, aí o lateral direito não jogou muito bem, não se esforçou muito, estava perdido, eu vou dar um prêmio para ele é campeão também, mas eu vou dar um prêmio menor para ele. Agora já o nosso cabeça de área se esforçou muito, correu muito, lutou muito, suou muito a camisa, eu vou dar um prêmio triplicado para ele, e por aí vai. De acordo com o empenho aí de cada jogador, tem um galardão, entendeu? Então é assim que a coisa funciona. Tá? A salvação é no mérito do Messias. Agora o galardão, tem gente que vai desenvolver melhor que o outro e vai ter um galardão maior, entendeu? De acordo com as obras de desenvolvimento da salvação. É assim que a coisa funciona, né? Então o cara que diz que está na fé, mas que não tem obras, tá? Você está na fé no Messias, então quais são as suas obras? Não tem obra nenhuma, então não está na fé coisa nenhuma, entendeu? Não tem os frutos, é isso que significa, tá? Então quando ele diz aqui, ó, que darei cada um salário, o salário para retribuir cada um conforme o seu trabalho, é isso, tá? O galardão é de acordo com o trabalho de cada um, né? É o que eu citei o exemplo do time de futebol. Tem uns que correram mais, se esforçaram mais,
tiveram uma performance melhor, outras nem tanto, então cada um vai ter o salário de acordo com o seu trabalho, né? E os ímpios, é claro, o salário dos ímpios é a perdição, é o lago de fogo.